Olá, sejam bem-vindos para a nossa Semana da Ansiedade. Ansiedade, o mal do século. Acolho com muita alegria cada um de vocês que estão aqui pelo Face, você que está aqui pelo Instagram. Será uma grande jornada de hoje até sexta-feira, ou melhor, na sexta-feira começa, na sexta-feira que realmente vai começar para valer esta jornada. E hoje estamos aí dando abertura a esta semana, que será uma semana repleta, cheia de novidade. Lembrando que a partir da manhã as lives acontecerão somente aqui pelo Instagram e às 8 horas da noite. E lembrando que estas lives serão disponibilizadas no canal do YouTube depois. Então será transportadas elas para lá, porque servirá de material de apoio para todos aqueles que precisarem, porque vai ser uma semana muito rica mesmo. E amanhã estará conosco a parapsicóloga, a Roseli Ricardo, que ela é parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, e onde que juntos vamos estar falando sobre ansiedade e a nossa criança interior. O que a nossa criança interior tem a ver com a ansiedade? O que a nossa fase da infância tem a ver com a ansiedade? O que os nossos traumas, as nossas dores, o nosso sofrimento que nós sofremos lá na infância tem a ver com ansiedade? O que aquele momento que eu fiquei chateado, magoado, triste, chorei, fiquei até com raiva do pai, da mãe, tem a ver com ansiedade? Então, tudo isto nós vamos falar amanhã com a parapsicóloga Roseli Ricardo. Nós fizemos 2 cursos juntos, de terapia juntos, e então se conectamos para falar amanhã sobre a importância da nossa criança interior. Lembrando que eu tenho um livro de mais de 300 páginas escrito sobre este tema, só que ainda nada publicado, né? Eu tenho 5 livros escritos e nenhum publicado, mas tudo bem. E entre eles tem um sobre ansiedade. Entre eles tem um sobre ansiedade e tem um sobre depressão. Então eu preciso dar um jeito de divulgar este material, de liberar este material, nem que seja em livros virtuais, mas para que você possa ter acesso. Acabei de escrever um sobre ansiedade. Ansiedade não vai ser um livro muito grosso, até mesmo porque senão a pessoa que é ansiosa não vai ler o livro. Então será um livro mais curto, entre aspas, mas é fantástico. Então, o que a nossa criança interior tem a ver com a ansiedade? O que os nossos traumas do passado têm a ver com a ansiedade? O que o medo tem a ver com a ansiedade? São temas que vão aí estar norteando a nossa vida daqui para frente. Já na quarta-feira, então, estará conosco a Sônia Pim, ela que é empresária e também mentoranda. E quando ela me procurou, foi para tratar
unicamente da ansiedade. E é importante que eu fale aqui, né, de que quando a pessoa me procura para tratar da ansiedade, eu uso um curso, um método exclusivo para a ansiedade. Então, a pessoa que vem a mim e procurar, eu gostaria de trabalhar sobre a ansiedade, ela vai ter algumas ferramentas, algumas noções do método da cura da criança interior, mas boa parte dele é da ansiedade. E aí eu já deixo um ponto de interrogação. Quem sabe que esse não seja uma boa dica para sexta-feira? Pode ser, quem sabe, né? E junto com a Sônia, nós vamos estar falando sobre a importância de curar o nosso passado. A importância de estar curando o nosso passado. Eu sei que muitas pessoas não gostam de falar do passado. Quantas pessoas que vêm a mim e dizem, olha, aqui eu não quero que mexa. Eu não quero que você toque aqui, nesta ferida, nesta dor. Ou tem aquelas pessoas que simplesmente dizem, é passado, passou, o que importa daqui para frente, vida que segue. Ai, não é bem assim. Não é bem assim. Infelizmente, aquilo que passou, não passou. E quando o nosso passado ele está mal curado, ele se torna um fantasma que volta e meia, ele vem nos atormentar. E querer uma transformação de vida, querer uma mudança de vida sem querer mexer no passado, aí eu trago a metáfora. A metáfora é igual você querer tomar banho com capa de chuva. Não vai adiantar nada. Você querer uma transformação de vida e você não querer mexer no teu passado, não haverá transformação, haverá apenas um fogo de palha. Porque a transformação, como diz Jesus no encontro com Nicodemos, eu preciso nascer de novo. E este processo de nascer de novo, eu preciso morrer. Eu preciso morrer. E este processo de morrer é este processo que eu preciso estar vendo das minhas curas, das minhas dores do passado, das minhas memórias do passado, dos meus hábitos do passado. Porque quantos hábitos, quantos pensamentos negativos nós temos, quantos costumes, ideias, visão e percepção de mim que eu fui criando lá no passado, diante de todas aquelas dores que eu passei. Então, de tudo aquilo que eu passei, os traumas vividos na infância, eu vou falar de mim. Fome, frio, briga, escassez, pobreza. Qual a visão e percepção que eu criei de mim? Agora, se eu não conseguir romper com esta casca, desta visão e percepção desta realidade, eu não consigo me transformar. Não tem como eu esquecer isto daqui, porque isso daqui acaba se tornando as nossas crenças mais profundas, aquelas crenças que estão enraizadas em nós, aquelas crenças que passam a ser as nossas verdades absolutas e o pior, passam a se tornar a nossa programação interna, que faz com que a gente passe a agir de forma automática. E é importante que a gente entenda que nós agimos mais de 95% de nossas ações, elas são ações inconscientes. Nós não temos consciência de tudo aquilo que nós move para a ação. Enquanto que eu não limpar toda esta realidade,
e começar a criar uma nova visão e percepção de mim, eu não vou conseguir mudar. Eu não vou conseguir me transformar. Eu não vou conseguir ser novo de novo. Então, esta cura do passado, a importância de curar o passado, ela é fundamental. Caso contrário, eu não vou conseguir ser uma pessoa renovada. E este processo da cura do passado, a cura da criança interior, é que vai fazendo com que eu vá buscando, tendo todos os recursos necessários para conseguir lidar com todas estas emoções reprimidas. Porque todas estas emoções são emoções reprimidas. E a ansiedade, é importante aqui que a gente saiba que a ansiedade ela é vital. O que significa isso? Segundo o Dr. Augusto Cury, a ansiedade ela é vital, significa que todos nós a temos, ela faz parte do nosso sistema límbico de defesa, o nosso sistema de sobrevivência. A ansiedade é uma energia vital que todos nós seres humanos temos, que é aquela energia que é causada pelos nossos pensamentos, que o Dr. Augusto Cury vai chamar da síndrome do pensamento acelerado, que é aquelas pessoas que ficam pensando o tempo todo e não conseguem acalmar os seus pensamentos. E da onde que vem todos estes pensamentos? Afloram da onde? Da ideia que a pessoa construiu dela. Enquanto esta pessoa não ir lá curar, restaurar, ressignificar a sua história, para que ela possa dar um novo significado para tudo aquilo e acalmando a sua mente, ela não vai conseguir a ansiedade. Porque é importante que se entenda que a ansiedade não tem cura. A ansiedade não tem cura. Se alguém um dia prometer a vocês a cura da ansiedade, cai fora. O que tem como é aprender a controlar a ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento causado pelos nossos pensamentos acelerados. Então eu passo a ter mecanismos, com técnicas, com ferramentas, para aprender a acalmar os meus pensamentos. Aprender a acalmar o meu diálogo interno. E quando a gente tem esta capacidade cognitiva, consciente de acalmar os nossos pensamentos, eu consigo controlar a ansiedade. A ansiedade, ela é vital. Ela é vital. Você tem, eu tenho, todos nós temos. E a ansiedade, ela tem todas as faixas etárias. Todas. Todos nós temos. Só que qual que é a faixa etária que é mais ansiosa? Adolescência. A fase da adolescência. Por N motivos, uma pela própria transformação natural do corpo, porque isso é genético, isso é biológico. Quando a gente entra na fase da adolescência, os nossos hormônios começam totalmente a mudar e nós começamos a entender muitas coisas que nós não entendíamos. Começa toda a mudança hormonal, a mudança do corpo, e tudo isso vira uma bagunça dentro da cabeça do adolescente, que, graças a Deus, que hoje tem muitos pais que são bons mentores e mentoras, que ajudam os seus filhos a entender todo este processo de mudança. Agora, nós não tivemos isso. Aprendemos na marra, né? Só que quando a gente já entra na adolescência com vários traumas, com várias dores, nós só vamos fortalecer aquelas crenças construídas lá na fase da infância. Qual é o período que nós mais construímos as nossas crenças? Até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade nós praticamente começamos a construir.
Podemos dizer que até os 13 anos na adolescência. Depois a gente só começa a repetir padrões. Padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de ideias e de reflexões. Mas a base de quem nós somos, a base de tudo aquilo que nós realmente agimos, vem de todo aquilo que nós vivemos lá na fase da infância. E quando aquilo que vivemos na fase da infância, que era tudo sem malícia, sem pudor, sem nada, entra na fase da adolescência e dá aquele choque, aonde que você começa a entender que muitas coisas que você viveu lá foi ilegal, então você começa aumentando o trauma. Isso vai gerando cada vez mais ansiedade. Por quê? Um sentimento que a ansiedade nos causa. Toda pessoa ansiosa, ela gera o sentimento de fracasso. Então, toda pessoa ansiosa é uma pessoa que sente que vai fracassar. É uma pessoa insegura. A ansiedade, ela gera insegurança. A ansiedade, ela gera insegurança na pessoa. E esta insegurança vem da distorção da autoimagem que ela passou a construir, principalmente na fase da infância, diante de todas aquelas experiências que ela viveu. Ela criou uma autoimagem dela, só que esta autoimagem dela foi criada de forma negativa. Eu sou burro, eu sou incompetente, eu não consigo, isso não é para mim, é assim mesmo, eu sou fraco, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Agora imagine se esta criança tem algumas feridas, entre elas rejeição e humilhação. E aí lascou. Porque são duas feridas muito parecidas na desformação da autoimagem. São duas feridas muito parecidas, que vai desformando a visão e percepção que a pessoa tem de si, onde que ela passa a criar totalmente a sua imagem distorcida de si, que vai gerando nela insegurança em dar passo. Então a pessoa ansiosa é aquela pessoa que vai ser insegura de dar passo, de tomar iniciativa. Ela não vai ter total capacidade de dar passo. Porque diante de um fato, ela vai paralisar. Por quê? A ansiedade, ela é filha de quem? Do medo. E qual é o maior medo que uma pessoa ansiosa tem? O medo do fracasso. Porque fracassar para ela é horrível. E aí, provavelmente, ela tem ferida da humilhação. Este medo do fracasso, esse medo de ser humilhado, porque para ela fracassar é ser humilhado. Então faz com que ela, muitas vezes, não tome atitude. Ela não tenha iniciativa. Ela não consiga, e muitas vezes ela pode ter uma síndrome do pânico tão grande que ela pode paralisar por inteira. Quando a síndrome do pânico é tão intensa, é tão forte, ela pode paralisar. É importante entender que síndrome do pânico é uma coisa, fobia é outra totalmente diferente. Qual é a diferença de uma da outra? A síndrome do pânico, ela vem meio que do nada. Você está aqui, daqui a pouco você entra numa crise de ansiedade e a tua respiração começa a ofegar, você começa a ficar ruim, parece aquela sensação de quase morte e é capaz de paralisar por inteiro. A fobia, ela está relacionada a um fato específico, a um bicho, por exemplo, fobia de elevador.
fobia de rato, baratas, de moscas, de cachorro. Então, a fobia está relacionada a um fato. Então, quando a pessoa se depara com aquele fato, ela pode paralisar por inteiro. Por isso que nunca faça aquelas brincadeiras idiotas que eu, Senhor, me perdoe, porque eu fiz muito disso. De brincar com o sentimento das pessoas diante do medo que a pessoa tem. Seja medo de baratas, de sapos, pererecas, de aranha. Não faça isso. Você pode causar um transtorno emocional muito grande e até mesmo diante daquela loucura do pânico, da fobia, do querer fugir, esta pessoa pode acabar sofrendo um acidente grave. E é importante que você entenda que quando a gente entra neste estado, a gente perde totalmente a razão. É aquilo que o Dr. Augusto Cury vai chamar da síndrome do pensamento acelerado. Então você abre uma janela killer, uma janela traumática, e esta janela traumática rouba totalmente o eu. O eu racional sai totalmente de cena. Então, toda ação daqui para frente, ela é inconsciente. Ela é não pensada, não raciocinada. Talvez você, para entender, você já deve ter, antes disso, qual que é, quando a gente entra neste módulo automático, qual que é a única função e missão do nosso corpo, do nosso cérebro, nos manter vivo. Só que neste nos manter vivo, a pessoa vai sair correndo, ela vai podendo fazer mil e uma coisa. Então, é por isso que você já deve ter ouvido falar que todo bêbado tem sorte, tem um anjo da guarda forte. Não, todo bêbado, todo alcoólatra, ele age com a mente inconsciente. Tá? Quando a pessoa está neste estado, ela está totalmente com a mente inconsciente. Tá? Totalmente inconsciente. E aí a gente não tem consciência do que está fazendo. Então, quando a pessoa está numa crise de ansiedade, ela não tem consciência do que está fazendo. Pode ser por uma síndrome do pânico, pode ser gerado por uma fobia, ou pode ser gerado do nada, e que vai gerar a síndrome do pânico. O que causa a ansiedade? São vários fatores, mas entre eles um trauma do passado. Quanto isso, não tenha certeza, não tenha dúvida. Quanto isso, você não tenha dúvida. Toda pessoa ansiosa é insegura, e a insegurança vem da onde? Da destruição da tua autoimagem, da visão e percepção distorcida que a pessoa criou de si mesma. Então, toda pessoa que passa por momentos difíceis na fase da infância vai ser pessoas inseguras e ansiosas. Enquanto as pessoas não tomarem consciência de que precisa ir lá curar este passado traumático, ressignificar estas memórias, se conectar e curar com a sua criança interior, ela vai continuar tomando banho com capa de chuva. E aí não vai adiantar nada. Pode até no momento dar aquela sensação de alívio, aquela sensação de bem-estar, só que, e quando a gente está focado neste estado interno de dor e de sofrimento, amados, a vida dá mais do mesmo. Por isso que eu venho dizendo muito para vocês, e a gente vai retomar isso, não sei quando, porque agora eu vou mergulhar na ansiedade por um tempo, de que quando a gente reza neste estado interno de dor e de sofrimento, na dor, na escassez, no sofrimento, eu estou construindo mais esta realidade. Por isso que é importante que quando você for rezar, você precisa acalmar o teu coração primeiro. Nunca reze na dor, porque quando a gente está na dor, a gente está na verdade.
E quando a gente está no estado interno da dor, do medo, da insegurança, a gente está na verdade, a gente está na certeza daquilo que eu realmente acredito. É por isso que a dor, o medo, ele tem uma força muito grande. Por quê? Porque ele nos concentra. E o nosso cérebro, ele é focado nesta realidade. Por quê? Para ele é a única realidade que existe. E a função do nosso cérebro é o quê? Nos proteger. Do quê? Da dor. O nosso cérebro ele tem duas grandes finalidades. Nos proteger da dor e nos gerar prazer. Essa dualidade nós sempre vamos viver. Inclusive, são as duas grandes forças que regem o mundo. O medo e o amor. O medo, estado interno de dor e de sofrimento. E o estado interno do amor, da graça, da benevolência, da paz. Só que quando a gente está na dor, no medo, o nosso corpo todo está sentindo isto. E como a vida dá mais do mesmo, os nossos sentimentos têm fome deles mesmos. E no momento da dor, você está clamando mais disso. Por isso, quando você for rezar, entrar num estado de oração, acalme primeiro. Saia da dor. Não reclame. A minha mãe falecida, a minha falecida mãe, ela sempre falava, tudo que você reclama, você atrai mais para você. E hoje eu entendo que essa santa e sábia mulher queria me dizer que lá atrás eu não entendia. Quando ela pegava a gente reclamando, xingando, brigando, ela dizia, mais disso vocês estão atraindo. E quando a gente está neste estado de dor, eu estou por inteiro. Eu estou alinhado entre pensamento, emoção, sentimento e palavra. E você quer um alinhamento mais profundo do que este? Olha o alinhamento que a dor causa. Ele nos conecta pensamento, emoções, sentimentos e palavra. Qual é a diferença de emoção e sentimento? Emoção é aquilo que eu sinto primeiro no corpo. Sentimento é a resposta da emoção. Por exemplo, se você está passando num terreno, passou um capim. Aquilo que você sentiu é emoção. A emoção é físico, é tato. Então a emoção, ela vai gerar um sentimento. O sentimento é a resposta que eu vou dar para a emoção. Só que o sentimento vai gerando sempre, ele é o sentimento mais forte em nós. Isto serve para tudo, até mesmo na oração. Tanto se você for rezar e não tiver a certeza, a emoção que aquilo é verdade, aquilo vai acontecer, meu irmão, aquilo não vai acontecer. Agora, enquanto que a gente está aqui xingando, brabo, pé da vida, eu tenho certeza de que isso vai acontecer. E o que vai acontecer? Não vai dar certo. Eu sou fraco, eu sou burro, eu não consigo ler, eu não vou conseguir. O que as pessoas vão pensar de mim se eu não der conta? Então, a gente sempre vai optar, muitas vezes, a viver na zona de conforto. Então, é importante sim, é importante curar o nosso passado. Poderia aqui ficar falando com vocês umas 4 horas ou mais sobre este tema. Na quinta-feira estará conosco o Cid Sanz, também empresário e mentorando. O Cid, ele também me procurou para trabalhar a ansiedade. E a ansiedade que nós vamos trabalhar com ele é a família. A família, ela é um ponto central da nossa vida. Sempre foi e sempre será. Não importa o estilo de família que você vive. Se hoje você vive um estilo de vida tradicional, moderno ou liberal,
não importa, não importa. A família sempre será o centro e a base da nossa vida. Não viaja. Nós, filhos, sempre vamos ser 50% pai e 50% mãe. Nós, filhos, somos um reflexo dos nossos pais. Queira você, goste ou não. Então, se você tem filho, ou se você é filho, então entenda que os teus filhos é 50% você e 50% o outro. Tá? E se você é filho, também entenda, você é 50% pai e você é 50% mãe. Independente de... Ah, mas se eu não convivi com meu pai e com a minha mãe, é pior ainda. Porque aí você vai ter outros traumas, outras feridas, entre elas, provavelmente, ferida da rejeição e do abandono. Então, não tem. Porque há uma carga genética que nós herdamos dos nossos pais, que é a chamada a influência dos nossos antepassados. Então, toda esta carga genética, se você goste ou não, está em você. Então, a partir do momento que a gente começa a negar o pai, negar a mãe, eu estou negando a mim mesmo. Eu estou negando o fluxo vital da minha vida, que é pai e mãe. Então, eu preciso trabalhar a família, eu preciso trabalhar pai e mãe em mim. Eu não vou conseguir restaurar toda a minha história se eu não trabalhar pai e mãe em mim. Não tem como. Nós somos 50% pai, nós somos 50% mãe. Não tem como. E aquilo que a gente viveu com eles está em nós. E aqui eu destaco sempre 3 verbos: ver, ouvir e sentir. Então, tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti está em mim. E aí eu aplico uma ferramenta, na verdade várias ferramentas sistêmicas, mas uma que eu gosto muito é chamada Pai e Mãe. Porque esta ferramenta, ela é uma análise profunda da nossa vida, onde que nós vamos começar a ver, sentir e perceber o que eu tenho do pai que eu não agrado. E aí você vai descobrir que tudo aquilo que você odeia do teu pai, odeia da tua mãe, você está repetindo igual. Ou pior. A vez em quando eu me pego e digo assim: gente, isso daqui é o seu Rogério puro. Gente, isso daqui é a dona Cissa puro. Ainda hoje eu me pego isso. Aí eu começo a rir comigo mesmo, né? Eu digo assim: gente, isso daqui é comportamento do seu Rogério todinho. Isso daqui é da dona Cissa todinha. E aí você precisa começar a alinhar você. Os filhos, eles aprendem muito com os pais. Mesmo que os pais sejam separados, os pais vão ser e sempre vão ser a base de toda a estrutura psíquica e emocional dos filhos. Mesmo que os filhos não convivam com os pais. Como eu digo, aí é pior ainda. Ah, mas se a família vive num pé de guerra, é pior também. Por isso vai gerando traumas que precisa ser curado. E isso nós vamos falar na quarta-feira com a Sônia, tá? Que vai estar falando conosco sobre a importância de curar o nosso passado. E na quinta-feira com o Cid, nós vamos ver sobre a importância da família, tá? Os traumas que a ansiedade vai nos causando. Quais são os traumas que a ansiedade vai nos causando?
O quanto que isso é importante para que a gente vá olhando. Ansiedade causa dor, causa. E o pior é que muitas vezes esses traumas, essas dores, é mal entendida, compreendida dentro de casa. Muitas vezes os próprios familiares, por não entender a dor do outro, acredita que tudo se resolve com remédio. Tudo se resolve, até é um tema que amanhã eu vou tratar com a parapsicóloga. E também na sexta-feira eu vou voltar a falar com a Damares sobre essa utilização de remédios sem orientação médica. Porque tudo é remédio. Aí a pessoa está com dificuldade de dormir, vai lá, pega um remedinho da avó e dá. Gente, não faça essa loucura. Não, vamos tratar a dor, vamos aprender enquanto família, aprender a ter empatia, aprender a ser humano. Tem quantos cristãos que vivem dentro da igreja, mas não consegue ter empatia, acolher a dor do seu Cristo que mora consigo. Quantos cristãos que acabam sendo insensíveis com o Cristo que mora dentro da sua casa. Então a ansiedade gera transtorno, a ansiedade gera dor, a ansiedade gera dificuldade. E muitas vezes esta dificuldade acabam atrapalhando até o dia a dia da pessoa, naquelas tarefas que talvez para você é muito fácil saber, mas a pessoa ansiosa, ela não vai conseguir executar aquelas tarefas diárias. E quando encontra uma pessoa insensível, apática, que em vez de entender a dor, mas ainda cobra, xinga, ainda usa de grosseria, vai deixar a pessoa pior do que ela estava. É que é bem provável que esta pessoa ela vai se isolar e vai chorar amargamente e vai fortalecer o seu sentimento de fracasso. A visão e percepção que ela vai alimentar dela é de rejeição total. Eu sou inútil, eu não sirvo para nada, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eles estão certos, porque eu preciso fazer isso, é o meu dever. Só que a pessoa não consegue entender que a pessoa está doente. Depressão, ansiedade não é frescura. Depressão e ansiedade não é frescura. A ansiedade, quando ela não tratada, curada, ela pode levar ao suicídio. E olha o quanto que aumentou de número de casos de suicídio do ano passado para esse. Um aumento de quase 20%. Até ontem que eu vi. Gente, é muito. Só que quando a gente busca trabalhar num tema como este, muitas pessoas acham que é frescura, que é loucura, que ansiedade é falta de fé, é falta do que fazer. Eu sempre digo, se ansiedade e depressão fosse falta de fé, então não deveria ter padres, pastores, bispos ansiosos, depressivos. E quem são a categoria mais depressiva e ansiosa que existe? Os sacerdotes e policiais. Foi comprovado. Só que quando um padre comete suicídio, muitos não colocam na mídia, mas tem muitos casos. E bispos também. E muitas pessoas acabam cometendo aquele que é chamado de suicídio branco. O que é o suicídio branco? A pessoa opta por não viver mais. Então ela foca tanto na doença, seja num
um câncer, na própria depressão, e ela vai vai se degenerando aos poucos. Então ela opta por morrer. Isso é chamado de suicídio branco. E muitos acidentes de carro, de motos, também é considerado suicídio, só que a estatística coloca como acidente de trânsito. Então, quando você vê um acidente que é inexplicado, tem uma explicação. Sim, suicídio. Ah? Então, não vamos fechar os olhos para esta realidade. É sobre isso que na sexta-feira, eu e a Damares Becker, que é hipnoterapeuta, vamos trabalhar a ansiedade, o mal do século. Com a ansiedade não se brinca. Não se brinca com a ansiedade. Brincar com a ansiedade é brincar com a dor e o sofrimento das outras pessoas. Então aprenda a ter empatia. A você, familiar. Se você está percebendo que o teu filho está tendo dificuldade de executar uma tarefa, se o teu marido está com dificuldade de executar uma tarefa, se a tua esposa está com dificuldade de executar uma tarefa, que até então ela fazia com muita naturalidade, coloque um ponto de interrogação. Chame para conversar e pergunte o que está acontecendo. Seja você o primeiro a acolher a dor do teu familiar. Seja você primeiro a olhar e ter um olhar de caridade, de compaixão para com o Cristo que mora dentro da tua casa, antes de se preocupar de cuidar do Cristo que está fora da casa de você. Senão vai acontecer que nem aquela piadinha, né, que conta lá que padre que chegou novo numa paróquia e o homem tinha fama de ser um homem bom e todo mundo falava bem, só que o padre não conhecia a esposa, não conhecia os filhos e no velório, na prática, na homilia, começou a falar do homem, né? Elogiar o homem, né? Assim, santificando o homem. Aí conta-se que a viúva chegou perto do padre e disse assim: padre, o senhor tem certeza que está falando do meu marido? Porque esse não é o meu marido. Claro, é uma metáfora aqui, mas para você entender que não adianta você querer ser bom para fora da tua casa se você primeiro não ser bom dentro da tua casa. A gente precisa aprender a ser bom primeiro com os nossos, para depois fazer caridade fora. Agora, se você não for capaz de olhar a dor do teu filho, olhar a dor da tua esposa, a dor do teu marido, meu irmão, querer fazer fora é só para se aparecer. Porque a verdadeira caridade tem que ser feita aonde ninguém vê, aonde ninguém percebe. E hoje o quanto que falta esta acolhida, esta empatia, esta autocompaixão dentro de casa. O quanto que falta. A família hoje não tem mais esta sintonia, é uma coisa tão louca que a gente nem sabe mais hoje determinar o que é uma família. Diante de N modelos de famílias que se criaram e que precisamos respeitá-lo todos, né? Tudo bem, a gente respeita. Respeitar não significa que eu concordo, porque concordar eu não concordo, mas respeito. Só que isso vai bagunçando a cabeça dos pequenos. E parece que ninguém está preocupado com os homens e mulheres que vamos estar formando para o futuro. Porque hoje parece que o mundo está meio sem diretrizes, sem regras, sem norma, ninguém sabe mais o que pode falar, o que pode cobrar. O pai não sabe se tem mais o direito de cobrar, exigir dos filhos. Os padres não sabem, pastor não sabe mais o que pode falar
numa reflexão, né? Não se sabe, não se tem mais, perdeu. Tá todo mundo assim, meio que apagando água, apagando fogo com gasolina, né? Então precisa ter certo cuidado com algumas coisas. Eu lembro muito bem quando eu ainda estava à frente dos projetos, algumas pessoas vieram para mim e disseram: olha, você não pode mais falar sobre isso dentro do acampamento. Eu falei: eu vou continuar falando. Eu tenho certeza, se eu tivesse hoje ainda à frente, eu seria processado. Quanto isso, eu não tenho dúvida. Teria alguns processos nas minhas costas, né? Então, aí você fica assim, tá, o que se pode? Isso vai gerando uma certa insegurança. Insegurança o quê? Ansiedade. Né? O que se pode? Mas ainda dentro do lar, dentro da casa, o pai e a mãe são o chefe fundamental. Então eles são a autoridade máxima dos filhos. Pelo menos até eles alcançarem voo, vale a regra do pai e da mãe. Acho que isso é o mínimo que os pais precisam entender. Que dentro da sua casa, do seu território, do seu lar, ali vale as tuas orientações. Por isso que é importante, gente, a gente trabalhar o diálogo. Você percebe que quando a gente vai mexendo com estes problemas de dores, a gente vai trabalhando tudo e mais um pouco, né? A gente vai trabalhando tantas coisas que vai puxando e as pessoas vão acreditando que não. Sim, tem. A distorção religiosa gera ansiedade, gera o medo do inferno, gera ansiedade, gera o medo de Deus, gera ansiedade, gera o medo de ir para o inferno, gera ansiedade, gera o medo de estar cometendo pecado, gera ansiedade, gera. Vocês percebem que tudo vai funilando para o mesmo mal? E a ansiedade, ela está na nossa sociedade. A ansiedade, ela está aí. Por isso que ela é considerada o mal do século. Mas é importante que você entenda que a ansiedade, por mesmo que ela não tenha cura, ela não tem cura, porque ela é vital. É o nosso meio, modo de operante de pensar. O remédio só vai fazer com que você desligue o teu racional para que ele não se conecte com aquilo que você está pensando. Só que o nosso lado emocional, ele pensa 24 horas por dia, gente. Não viaja. O nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, a nossa parte do lado direito do cérebro, ela pensa 24 horas por dia, em média de 60 a 70 mil pensamentos diários. O remédio faz o quê? Faz com que você não tome consciência do que você está pensando. Só que aquilo que você está pensando está gerando energia. É por isso que as pessoas vão ficar grogue, dopada, vão ficar lesadas, lentas, com dificuldade do quê? De raciocínio lógico. O remédio faz com que as pessoas percam o raciocínio lógico. Acalma. E se eu dizer para vocês que você consegue ter o mesmo efeito do remédio através de técnicas de espiritualidade e de meditação? O mesmo efeito. Sim. Há o mesmo efeito causado no cérebro através de técnicas de meditação e de respiração que causam o mesmo efeito de qualquer remédio antidepressivo. Pronto, falei demais. Não deveria estar. Continua tomando o teu remédio, tá? Por favor, continua tomando o teu remédio.
Obrigado, Rosane. Por isso é importante buscarmos conhecimento sobre este assunto, né? E vocês vão ter uma semana de muito, muito conteúdo, muita informação. Você vai ter uma semana com especialistas, você vai ter testemunhos. Então será uma semana riquíssima, uma semana belíssima, para que você possa estar aí tirando toda a sua dúvida. É importante que você, diante das lives, entenda de que se você tiver dúvida, você pode fazer, tá? Você pode fazer para os convidados, pode fazer para mim, você pode interagir com a sua dúvida. Porque a sua dúvida, como eu sempre digo, ela pode servir para a outra pessoa que tem dúvida, mas como ela tem um sentimento de rejeição, sentimento da vergonha, da humilhação que gera vergonha, ela não vai ter a coragem de fazer a pergunta, porque na cabeça dela, as pessoas, ao fazer a pergunta, vão rir dela. Gente, isso é horrível. Eu tive uma crise dessa, eu vou confessar. Eu tive uma crise dessa numa formação com José Roberto Marques. Foi horrível, ainda bem que eu estava com José Roberto Marques. Ai, que delícia. Gente, é horrível. Ele percebeu. E a colega que estava do meu lado também percebeu. Gente, que sentimento horrível. E algo que era assim... Deixa, mas para aquele momento acessou todas as memórias de inferioridade. É claro que aí, como a gente já estava num processo, já foi. Mas eu entendo você. Quantos de vocês não teve coragem de fazer uma pergunta para o professor, seja da faculdade, ou seja da escola, por vergonha do que os teus colegas iriam pensar? Isso é o quê? Sentimento da rejeição, ansiedade. Agora imagine o quanto que isso nos bloqueia quem na vida profissional. Ela precisa tirar dúvida, ela está numa formação ali com um líder, com um chefe, e ela ficou com dúvida. Mas ela não vai perguntar, não ficou claro para ela. Só que ela não vai perguntar. Você percebe o transtorno que vai causar para ela, o quanto que isso vai gerar ansiedade quando ela voltar para o trabalho? Então, a ansiedade ela gera muitos transtornos na nossa vida pessoal, profissional e também nos bloqueia de evoluir. A ansiedade nos bloqueia todo o nosso processo de evolução. E a ansiedade ela está vinculada com as nossas dores, com a nossa fase da infância, com a nossa criança interior. Está. Mas a ansiedade tem como ser controlada. É fácil? Eu não vou dizer para você que é fácil, porque eu estaria mentindo. Eu posso dizer para você que é possível. Desculpa. Como eu digo, eu não disse que seria fácil, mas eu digo que vale a pena. Porque a pessoa que se disponibilizar, se dispor a passar por este processo, ela vai ter de estar disposta a pagar o preço. E aí é um problema para quem é ansioso, né? Pagar o preço. Por quê? Porque ela tem medo de não dar conta, de não conseguir. Você percebe que isso vai gerando uma bola de neve dentro da cabeça? E aí a pessoa diz assim, não vou saber. É melhor ficar do jeito que está. Se auto-sabotou, zona de conforto.
E como a vida dá mais do mesmo, não adianta pedir a graça, que você não vai alcançar a graça. Por quê? Porque o teu estado interno está na miséria, na escassez, na dor, no sofrimento. Entenda, a vida dá mais do mesmo, nossos sentimentos têm fome deles mesmo. Quanto mais eu estiver na dor, na escassez, na miséria, mais disso eu estarei traindo para mim. Obrigado, Lourdes. Cristina, verdade, com ansiedade é terrível. A ansiedade, ela é terrível. Ela pode ser despertada do nada, né? Do nada. O que fazer quando você... eu vou passar aqui algumas técnicas que você pode aplicar em você e também você pode ajudar a pessoa com ansiedade. A primeira coisa, quando você perceber que uma pessoa está com ansiedade, está entrando numa crise de ansiedade, num estado de pânico, você precisa tirar ela do local, tá? Claro, no meu caso, eu estava num processo de formação de terapia, então, na hora, já agiu, tá? Mas você não é terapeuta, você não entende, então você pode ser tirando a pessoa do local. De preferência, levar ela para um local aberto, arejado, sentar ela descalço, com os pés no chão, onde que ela possa sentir os pés todo no chão. Por quê? Isso vai dar para ela segurança. A ansiedade gera insegurança. E ela está naquele estado de pânico, de medo, de fobia, na síndrome do pânico, no meio de pessoas, isto pode agravar. Então, retira ela, leva para um local aberto, senta ela e pede para que ela comece a respirar lentamente. Aquela respiração abdominal que nós chamamos respiração de bebê. Apenas isso. E se você perceber que ela não está voltando, use uma técnica de quebra de padrão. E aí, qual dela? Você que é mãe sabe. Olha lá que passarinho bonito, você viu? Você viu que Ferrari bonita que passou aqui? Que carro lindo, gente, é o meu carro do meu sonho. Isso é quebra de padrão. A nossa mãe fazia muito isso para a gente parar de chorar, né? Elas eram mais espertas do que nós. Por que isso funciona? Porque o cérebro, ele tem capacidade de sair de um foco de tensão e focar no outro em milésimo de segundo. Então a gente tem um foco, a gente tem esta capacidade de entrar num estado emocional em milésimo de segundo. Tanto de entrar num estado de tristeza, de alegria, como de alegria, de tristeza. Em milésimo de segundo. E se caso a crise não, evite dar água, tá? Tem muitas pessoas que dão água com açúcar, não faça isso. Evite doce. Então não dê água com açúcar, é pior. O que você pode fazer é pegar gelo, pedra de gelo, colocar nas duas mãos da pessoa e pedir para que ela segura. Ou colocar gelo na boca. Por quê? O gelo vai fazer uma quebra de padrão, né, no estado dela. Então, pelo simples fato do gelo na mão ou na boca, vai ser um estado de quebra de padrão. Né? Então, é importante que você comece a trabalhar isto com quem tem ansiedade. Tá? A ansiedade, ela pode ser controlada. E que você pode usar também essas técnicas. Mas sobre esta técnica, eu vou deixar vocês curiosos, porque nós vamos deixar com que a nossa convidada da quarta-feira nos fale, né? Porque ela aplica muito bem nela essas técnicas. Inclusive, eu adaptei
tudo aquilo que ela faz e criei uma ferramenta. Mais uma dica. Eu estou dando um monte de dica para vocês, tá? Vamos ver quem que acerta, qual que vai ser o grande presente sexta-feira. Né? Obrigado, Damares, pela contribuição, né? Damares que estará conosco na sexta-feira, falando justamente sobre ansiedade, o mal do século, como controlar. Liberar a ansiedade é tirar o foco do pânico no foco da ansiedade. É verdade, né? Então a gente libera a ansiedade tirando do foco do pânico e do foco da fobia, né? Então pode ser um foco de fobia também quando é causado por um objeto determinado, né? Colocar ela em local que ela se sinta segura, já tinha comentado. Queda de padrão, tira o foco. A queda de padrão é fantástico Então, quando você vê alguém que está em crise de ansiedade, você vai se sentir tão capacitado a ajudá-la que você mesmo vai conseguir fazer com que essas pessoas consigam tá aí acalmando a sua mente, porque entenda, acalmar a ansiedade é a capacidade que eu tenho de acalmar os meus pensamentos. E aqui eu termino falando sobre os dois grandes poderes que nós, seres humanos, temos. O primeiro poder, pensar e controlar os nossos pensamentos. Nós pensamos 24 horas por dia, em média de 60 a 70 mil pensamentos diários. Só que nós não temos consciência nem de 5% destes danados. Então, mas nós temos a capacidade de controlar os nossos pensamentos. Talvez eu não tenha a capacidade de impedir que os pensamentos venham na minha mente, porque eles vão vir. Mas eu tenho a capacidade de ver se eles ficam ou não. Através de ferramentas e técnicas é possível você controlar o teu diálogo interno. Entenda isso. O segundo poder é isto que a Damares aqui falou, que é a capacidade que eu tenho de raciocinar as minhas emoções e sentimentos. Então, quando eu tomo consciência daquilo que está me gerando esta emoção, eu trago toda esta emoção para o consciente, e ao trazer para o consciente, eu consigo trabalhá-lo de forma racional, consciente. Olha que forte isso. Então, quando eu consigo treinar essas duas capacidades, que é controlar os meus pensamentos e controlar as minhas emoções, eu consigo controlar a minha vida e controlando a minha mente. E aí eu me torno autor da minha própria vida. Eu me torno o piloto da minha aeronave chamado vida. E aí eu não canto mais a musiquinha do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas agora a vida leva para onde eu quiser. Bonito isso, né? Isso é muito forte. Então, e é importante você entender que você também pode ter este poder. Você também pode ter esta capacidade. E lembre-se, na sexta-feira você vai receber um grande presente. Gente, é presente. Essa mentoria aqui não é para vender curso, tá? Não estou vendendo curso nenhum. Não estou vendendo mentoria, tá? É para orientar e fazer e dar a vocês um grande presente. Tá certo? Deu um vir aqui no meu WhatsApp, agora, no Insta agora que eu consegui ver que ele estava atrasado. Ah, bom, consegui ver.
agora. Muito bem. Muito bem, galera. Então vai ser uma semana maravilhosa, de muita formação, de muito... Ó, a Damares também diz que vai dar um presente, hein? Olha, eu não sabia disso não. Obrigado, Damares. Então na sexta-feira vocês têm 2 super presentes. Um meu e um da Damares. Então sexta-feira é assim, imperdível, né? Vamos fazer essa live bombar. Vamos colocar aí mais de 1000 pessoas. Vamos pensar grande. Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, anuncie para todos. Né? E amanhã, a nossa convidada, então, é a Roseli Ricardo, parapsicóloga, clínica e hipnoterapeuta, onde que vamos estar falando sobre... Ela vai falar sobre a importância de curar o nosso passado. A importância do passado na nossa vida e o quanto isto causa ansiedade. E também, como terapeuta, com certeza ela vai estar nos orientando como lidar também com a ansiedade. Beleza? É importante saber que esta live vai ficar salva aqui no Facebook e no Instagram. E também eu vou passá-la para o material lá no YouTube. Mais uma dica. Tá? Vou passar material lá para o YouTube. Tá certo? Como material de apoio. Grande abraço, gente. Foi um prazer tê-los aqui. Qualquer dúvida, se precisar, é só chamar. Você tem o meu contato, tem o contato da Roseli Ricardo, você tem o contato da Damares, então você já pode entrar em contato com elas e já vai aí agendando um horário para trabalhar a sua ansiedade com elas, se caso você não quiser também ser acompanhado por mim. Sem problema. Nós somos todos trabalhando para o bem de todos. Beleza? Grande abraço, fique com Deus e até amanhã às 8 horas. Vocês que estão aqui pelo Facebook, somente pelo Instagram. Então você que está aqui no Instagram, a gente se vê amanhã às 8 horas da noite. Grande abraço, até amanhã.